Boa tarde, galera. Quem está falando é a professora Mônica Lopes. E hoje nós vamos começar um novo módulo, né, que fala sobre os vertebrados e a sua grande, né, biodiversidade. Então, dentro das características desse filo, né, dos cordatas, ele é destacado por vertebrados, né, que são animais que são caracterizados pela coluna vertebral, né? Ele tem uma natureza cartilaginosa e ele também tem a natureza óssea, que confere a sustentação corporal. Então, devido, né, ao porte, que é uma característica geral desse filo, né, e maior, eles assim estabelecem assim relações, né, entre o ser humano e alguns, né, outros vertebrados. Esse grupo de animais, o principal alvo, né, dos esforços para a conservação da biodiversidade está inserido nesse filo aí. Então, de fato que essa diversidade, gente, da fauna dos vertebrados tem sido, né, de grande prioridade, né, para que hajam os esforços, né, de conservação para todo mundo, para preservação, né? Por exemplo, no final do século XXI, né, houve, né, na parte aí dos governantes, né, uma conservação internacional que para propor essa ideia de existir determinadas áreas, né, no planeta que vai ser considerada que prioritária, né, para determinadas espécies, né, por serem assim detentoras, vamos dizer, de maiores índices de biodiversidade, né, ao longo desse tempo aí, por estarem em risco, né, de desaparecer, né? Então foi feita uma proposta pela parte governamental para poder haver essa preservação de espécie, né? E aí foi delimitado certos critérios, né? Devido ao seu habitat nativo, né? As espécies terrestres que aí tem maior proporção, né? Dentro de 50% mais ou menos de espécies que há, né, no planeta. Então, duas dessas áreas estão sendo localizadas dentro do território brasileiro, lá no Cerrado e a Mata Atlântica, galera. Né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho dentro das características gerais, né, no caso aí, dos cordatas, né? Por exemplo, os cordatas, a gente sabe que eles, né, eles têm assim, são animais de simetria, né? Essa simetria que tem aí é a simetria bilateral, né? Eles têm segmentos triblásticos, eles são celomados e deuterostomados, né? Eles têm ainda características fundamentais exclusivas, presença de notocorda, que é noto equivale a dorso, né? Um cordão esquelético axial que vai aí sustentar, né, a cabeça e a cauda desse animal sob um tubo neural. A tentação que se estende da cabeça, né, até a cauda, né, do animal sobre um tubo, né, neural. A notocorda, o que é notocorda? É um bastão flexível constituído aí por um tecido de conjunto conjuntivo que vai ficar em volta, né, dele, né, que possui um bastão flexível, e aí ele é constituído de uma bainha, que é uma bainha que a gente chama de uma bainha que vai ter fibra, né, e conjunto elástico, né. Nos urocordas, ela vai ser um pouco mais restrita a cauda. As larvas vão ser absorvidas durante o processo de metamorfose. Então, na passagem, né, dessa larva para a fase adulta, ela vai fazer aí nessa metamorfose. Já nos cefalocordatas, né, a notocordas, ela vai estender desde a cabeça até a cauda deste animal, né? E ela vai ser mantida na fase adulta, né? A notocorda dos vertebrados, gente, ela se estende por todo o comprimento desse animal aí, né? E
não somente, né, nos estágios embrionários, né, vai ser por toda a fase de vida, né, vai ter a coluna vertebral. Vai ter também a presença de tubo nervoso, né, tubo neural, que vai se situar no dorsal, né, vai ter a presença de cefalização, que vai ter nessa cefalização aí estrutura de fendas faríngeas, né, que são aberturas, né, na faringe do tubo digestório. Nos cordatas, o que vai acontecer nos cordatas? Essas fendas elas vão permitir a saída de água, né, permitindo que eles tragam as partículas que são nutritivas, né, a suspensão, por exemplo, a suspensão desses animais vão ser de forma filtradoras, com o aparecimento nas brânquias, né, nas brânquias dos peixes, eles vão possuir esse tipo de caracterização filtradoras, através das fendas faríngeas, que vai adquirir uma função respiratória, embora, gente, na fase embrionária de todos os cordatos, eles possuem uma fenda, né? Então, elas não vão persistir na fase adulta deles, não, tá bom? Então, os cordatos mais simples, que a gente chama de protocordatos, esses foram os primeiros cordatos que surgiram há mais ou menos 500 bilhões de anos, né? Então, esses animais eles se expandiram, né, de uma forma extraordinária, fazendo com que o meio aquático ele ocupasse assim, uma diversidade em grande ambiente, inclusive no terrestre, né? Então, atualmente, dois pequenos grupos, que são os cordatas mais simples, que é o protocordatas, e os urocordatas, eles têm os que a gente chama de tunicados, eles e os cefalocordatos, que vão ser constituídos em todo o ambiente marinhos. Os urocordatas, que vão possuir a cauda, né, que vai ser presente onde? Em ambiente fixo ou de água livre, animais com pequena exceção nesse grupo aí, a regressão no notocorda, que vai possuir uma metamorfose quando a larva nadadora ela perde a cauda e passa para ser um adulto fixo, né? Então aí ela vai ter na fase, né, inicial que a gente fala de larva livre natadante, né? Ela vai possuir a faringe com fendas, um tubo nervoso dorsal, a notocorda e a cauda. Já na fixação dessa larva, no início da metamorfose, né, ela vai reduzir a notocorda dela. Já na fase, né, da metamorfose, a notocorda ela vai se degenerar, formando, quando ele tiver adulto, um sifão bucal e um sifão anal, né? Então, por exemplo, a ascídia, né, que vai possuir esse exemplo aí, são elementos que vai acontecer com proporção para fora. Então, na ascídia acontece, né, um processo de representação, né, que não vai aparecer dentro dos cordatos aí. Então, por exemplo, as ascídias elas vão ter um certo revestimento que vai aparecer uma tunicina, né? Essa característica vai se justificar no grupo do tunicados, tá bom, gente? Que por onde a água sai e vai ser transbordado até as entradas das gametas, tá bom? Então, vai acontecer aí nesse grupo da ascídia as fendas faríngeas, a água, esse sifão inalante, o gânglio nervoso, né? O sifão exalante anal também, a entrada de água, o intestino e o estômago, né, da ascídia. Vai acontecer dessa forma aí. Tá legal, gente? Então, por hoje, né, nós vamos ficar por aqui. Até o nosso próximo encontro.